Machine Learning, Deep Learning. Esse conceito, Deep Learning, Machine Learning, inteligência artificial, muito cuidado. Basicamente, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de um cenário muito vasto, de diferentes metodologias que a gente pode aplicar nesse conceito da máquina te auxiliando no trabalho. O Machine Learning ele apenas é uma parcela disso. Por que a gente fala dele? Porque tem um certo hype, atualmente a gente está lidando muito com ele, e porque de todos os métodos talvez ele seja o mais polivalente, vamos dizer assim. Ele tem uma pluralidade muito grande, ele consegue jogar nas 11 posições do campo. Mas existem outros métodos para diferentes alternativas também. Por exemplo, lógica fuzzy para análise semântica. Você também tem os algoritmos genéticos para sistemas adaptativos. Temos também algoritmos bioinspirados, que pegam questões da natureza para auxiliar, por exemplo, colônia de formigas e alcateia de lobo, como forma de otimização aplicada. Então, o Machine Learning especificamente, ele vai dar uma luz aí a respeito de como seria uma simulação do comportamento humano, do cérebro humano de forma mais cognitiva. E o Deep Learning seria o Machine Learning com esteroides, vamos dizer assim. Bombado. Você pega muito mais informação, você tem uma camada muito mais densa de rede neural, sua rede ela começa a ficar mais complexa, você pode ter conjuntos de diferentes tipos de rede neural numa só. Já tem mais passos daí para frente? Bem, tem, mas a própria comunidade ainda está formulando, então está tudo na fase de teste ainda. Tá ótimo. Então, e agora a gente começa efetivamente a colocar aí entre humano e máquina, como é que é essa interação e como é que a gente vai evoluindo em relação a isso? A relação do homem com a máquina, nos primórdios, é a mesma coisa com você estar com uma criança, um filho, um bebê, e você está ensinando ele alguns passos básicos. Se você vai dar comida, ensinar a criança a comer sozinha, ela vai pegar a colher, vai botar na bochecha, vai fazer uma sujeira. Então você começa supervisionando ela, a princípio fica só o homem. O homem fala se é certo ou errado o que a máquina está fazendo, que é o aprendizado supervisionado, é o mais básico. Depois você começa a ter o auxílio da máquina, como o aprendizado supervisionado aumentado, ou seja, a própria máquina ela começa a te sugerir questões que ela acha que é relevante. As que são irrelevantes ela mesma já resolveu. Aprendizado semi-supervisionado, nesse caso, é que o ser humano ele começa a ficar cada vez menos atuante. A própria máquina ela já começa a fazer a própria análise baseada no histórico passado do que o homem já ensinou, então ali ela começa a ficar um pouco mais independente. Um termo que é mais recente, que é aprendizado por reforço, Reinforcement Learning, nesse aspecto é como se você já tivesse uma máquina para ajudar a resolver o que uma outra máquina está com dúvida. Então o homem ele ficaria mais como um observador, ele seria menos atuante possível. Há todo um sistema de recompensa que a própria máquina pode ter, e aí o homem ele ficaria só na modelagem inicial, o resto a máquina é capaz de levar sozinha. E por último, aprendizado não supervisionado, que a própria máquina ela resolve seus problemas, o ser humano ele só é um consumidor do produto, só um cliente.